Queridos, eu quero convidá-los rapidamente, sem delongas, a ler a palavra de Deus no texto tomado como tema para esta festividade. Romanos, capítulo de número 8. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Romanos 8. E nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 14. Todos acharam? Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus também são o que, queridos? Filhos de Deus. Pode ser um pouco mais alto. São o que? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de quê? Baseado no qual clamamos o quê? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. E o que mais? E se com Ele sofremos, também com Ele, aleluia, seremos o quê? Glorificados. Seremos o quê? Glorificados. E todos dizem amém? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Meus queridos, quero dizer que uma alegria muito grande poder cooperar com esta festividade, poder retornar aqui a esta querida igreja, esta querida congregação. E também peço desculpas a priori, mas eu cheguei um pouco além do início do culto, além do horário que iniciou o culto. Nós tivemos um fim de semana muito corrido. Ontem estávamos iniciando numa cidade, hoje pela manhã em uma outra cidade. Chegamos já agora de tardezinha, e aí tive que levar minha esposa em um outro evento, no qual ela está nesse momento cantando e adorando ao Senhor, e corri para cá. De sorte que eu nem tomei banho ainda, só para vocês terem uma ideia. A gente, odorificamente falando, a gente já não é lá essas coisas todas, né? Em termos de odor. Se eu falei um português aqui meio complicado, em termos de cheiro, e sem tomar banho, imagina. Por isso, rogo-vos, pois, irmãos, não se aproximem de mim nesta vez. Alegria muito grande estar convosco. Deus abençoe a vida do querido Diácono Sidney, pelo carinho, pelo convite. É assim mesmo, né? Auxiliar. Recebe aí, mano, profético. Querido, muito obrigado pela ponte, por todo o carinho que você, desde que nos convidou, tem se tratado. Eu mais queria poder cooperar nessa noite com o querido pastor Walter. Deus o abençoe abundantemente o senhor e sua casa, pastor Walter. E de vez em quando eu acompanho os vídeos que o senhor faz, comentando as nossas lições de EBD. O senhor tem sido um canal para abençoar muita gente. Que Deus o abençoe poderosamente. Quem tem ouvido Deus falar? Amém. Eu vou fazer um pedido carinhoso. Por favor, você não converse com absolutamente ninguém que se aproxime de você. E só se levante se for um caso de vida ou morte. E como eu sei que não vai acontecer caso de vida ou morte aqui, o sangue de Jesus nos cubra e nos guarda, então eu sei que você não vai precisar se levantar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem. Meus queridos, certo dia, eu cheguei em casa, isso já tem alguns anos, e quando eu cheguei em casa, eu fui recebido por minha esposa que estava na frente de casa, e por um amigo que era um filho na fé, um novo convertido que havia
se entregado a Jesus através de uma ministração nossa em um culto. E de lá para cá ele tinha ficado bem apegado espiritualmente conosco. Ele era segurança. Ele trabalhava como segurança para uma senhora, cujo nome não me lembro, mas se me lembrasse também não revelaria. E ele era segurança, juntamente com outros, de uma senhora financeiramente muito bem sucedida, muito bem abastada. E nesse dia ele foi na minha casa, trazendo consigo a força, literalmente a força, a base, repito, da força. Ele trouxe uma jovem, uma moça, salvo equívoco, de aproximadamente 18 anos de idade, entre 17 a 18 anos, se não me falha a memória. E quando eu fui chegando, ele estava junto com a minha esposa na frente de casa, me receberam, e ele disse assim para mim: pastor, quero lhe pedir desculpas, mas eu senti no meu coração de trazer a filha da minha patroa para o senhor orar por ela. Ela está dentro da sua casa, mas ela está dominada, porque ela está surtada, ela é violenta. Quando ela surta, às vezes é preciso até camisa de força e levá-la às pressas para o hospital psiquiátrico. E ela surtou de ontem para hoje. A mãe me pediu para levá-la junto com os outros seguranças para o hospital, e eu falei com ela e pedi para ela que antes de levá-la para o hospital, eu a trouxesse para a casa de um amigo meu. Eu expliquei para ela que seria a sua casa, disse a ela que o senhor é pastor, e ela disse: contanto que alguma coisa seja feita em prol da vida dela, leve para onde você quiser. Então tomei a liberdade de trazê-la. O senhor pode orar por ela? Eu disse: é óbvio, é claro, essa é a nossa missão. Eu entrei, e quando entrei, estava aquela jovem jogada no sofá, jogada mesmo, haviam jogado ela com força no sofá, prendido ela. Quando ela olhou para mim, aquele semblante desfigurado, um semblante esquisito, até assustador, ela estava completamente possessa por espíritos malignos. As suas mãos estavam desse jeito, contorcidas, e ela estava furiosa, com muito ódio, com muita raiva, sentada no sofá, e alguém estava segurando ela. Quando eu me aproximei, eu pedi para que soltassem, para que não ficassem perto dela. E aquele amigo meu disse assim: cuidado, pastor, ela é violenta. Eu disse: não se preocupe, a partir de agora, fique tranquilo, que agora é com Deus, é comigo, com Deus, Deus e comigo. E eu me lembro de ter me aproximado dela, e tradicionalmente a tendência é a gente fazer o que é de costume: colocar a mão sobre a cabeça e expulsar o demônio. Mas naquele dia eu recebi de Deus, o Espírito Santo falou no meu coração e me deu uma direção diferente. Eu senti fortemente o desejo de sentar do lado dela e começar a cantar. Eu me lembro que eu sentei do lado daquela jovem, cujo nome eu não me lembro, mas se lembrasse também não diria, não revelaria. Sentei do lado dela e me lembro que comecei a cantar uma canção que na época estava sendo cantada em todas as igrejas, fazendo muito sucesso, e que acredito que a maioria de vocês conhecem. Uma canção linda que diz assim: faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder. Cante comigo. Vem restaurar a multidão de caídos, da multidão de caídos. Aleluia. Faz, Senhor, um novo forte na chave
sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Eu olhei para minha esposa estava de pé e também estava cantando essa canção comigo. E os olhos da minha esposa já estavam lacrimejando. E quando eu abri, porque eu cantei com os olhos fechados, quando eu abri os olhos, eu olhei na direção daquela garota. Suas mãos haviam voltado ao normal. O semblante dela mudou completamente de um semblante furioso, raivoso, para um semblante normal. E lágrimas estavam fluindo dos seus olhos. E ela estava normal. Se havia algum demônio ali, já tinha ido embora, só durante a canção que nós estávamos cantando com o Senhor. Mas aí eu descobri, conversando com ela naquele momento, eu descobri que aquela garota, quando ela surtava, escute isso aqui atentamente, ela ia para debaixo das pontes, ela ia para as praças, para as ruas, e ela ficava dias morando na rua. Ela se misturava com esses garotos de rua, cheirava cola à vontade, experimentava drogas, desde maconha a crack. A mãe começava a procurá-la quando achava, era preciso que os seguranças a dominassem e a levassem para o hospital. Depois ela voltava ao normal, e isso era frequente. E eu perguntei para ela: o que leva você a ser tão revoltada? O que leva você a ter tanto ódio? Porque é isso que eu sinto na sua alma. Ela olhou para mim e disse assim: a mãe que eu tenho hoje, essa minha mãe, não é minha mãe. A minha mãe, aí ela usou a expressão, a minha mãe de verdade, quando eu tinha 7 anos de idade, ela era uma prostituta, alcoólatra. E um dia ela pegou-me pela mão, me levou para a rua. Ela me encostou no muro, me fez sentar à força. E ela era uma pessoa violenta, mas eu amava do mesmo jeito. E ela disse assim: eu vou embora, e ai de você se vier atrás de mim. Eu vou te bater até tirar sangue de você. Você vai ficar aí sentada, e alguém vai pegar você aqui. E ela disse que viu a mãe dela desaparecer no horizonte. Nunca mais ela viu a sua mãe. Alguém passou, viu aquela criança chorando, levou ela para o conselho tutelar. Ela foi encaminhada para um abrigo. E a atual senhora, a sua mãe adotiva, obviamente que havia adotado ela. E quando eu vi aquela história, eu disse assim: minha filha, isso é motivo de você dar glória a Deus e agradecer a Deus. Porque mãe é quem cria, pai é quem ama. Você foi abandonada por sua mãe, mas Deus providenciou uma mãe maravilhosa que te ama. E aquela mãe dava de tudo para ela. Escute, aquela mãe, se ela quisesse um carro por ano, ela dava. Estudar nas melhores faculdades, ela bancava. Viagens internacionais, ela tinha a seu dispor.
Mas ela olhou para mim e disse uma coisa que ficou gravada na minha mente, na minha memória, no meu coração até hoje. Ela olhou para mim e disse assim: mas eu queria saber, por que foi que minha mãe de verdade me abandonou? O que foi que eu fiz para que ela fizesse aquilo comigo? Porque até hoje eu sinto falta dela. Sabe o que eu descobri naquele dia, meus queridos? A guisa de introdução, antes de eu começar a expor o texto. Eu descobri naquele dia que uma das piores dores que o ser humano sente é a dor do abandono, é a dor da rejeição. E se você não sabia, dos estudos que são feitos acerca dos suicídios que se cometem em todo o mundo, cerca de 1 milhão de pessoas se matam todos os anos. Cerca de 3.000 pessoas a mais por dia cometem suicídio. Se você começar a contar agora, paulatinamente, compassadamente, se você começar a contar agora assim, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você chegar no 40, uma pessoa terá cometido suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. E existem muitos motivos. Existem muitas coisas que obviamente desencadeiam em alguém esse desejo de dar cabo da própria vida. E um deles é pessoas que não conseguem conviver com a dor do abandono. E olha para mim, isso é tão sério, que Deus, sabendo disso, olha o que Ele diz na sua palavra. Um dia Deus chegou para Israel, usando o profeta Isaías, e Deus disse assim para Israel, que dizia: o Senhor nos abandonou, o Senhor virou as costas para nós, o Senhor não nos vê, não nos enxerga, não nos percebe, não nos escuta, não nos atende. Aí Deus usa Isaías e diz assim para seu povo, preste atenção, olha o que Deus diz, fazendo uma pergunta: pode porventura uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Pode porventura a mulher que amamenta desprezar o seu filho, de sorte que não se compadeça dele? Olha que pergunta dramática Deus está fazendo. Deus está dizendo em Isaías 49:15, Ele está dizendo o seguinte, Ele está perguntando o seguinte: vocês têm ideia do que é o amor materno? O amor de uma mulher para o seu filho, de uma mãe para o seu filho. Escute isso. Durante 9 meses, um embrião começa a se formar, se desenvolver, se entristecer, ser, como diz a Bíblia, tecido dentro do útero materno de uma mulher. E este embrião que vai se desenvolvendo, ele está conectado com a mulher, com a mãe, através do seu cordão umbilical, do que é chamado de simbiose, onde tudo que a mãe come, tudo que a mãe ingere, pelo cordão umbilical, a criança recebe os nutrientes daquilo que a mãe absorve. Mas ele não está ligado apenas fisiologicamente, biologicamente, mas ele está ligado emocionalmente também. É só você pesquisar, você vai descobrir estudos científicos interessantes que mostram que uma criança no ventre da mãe, ela não nasceu ainda, ela não veio ao mundo ainda, mas ela sente se é amada ou se é rejeitada. Ela sente se é querida, ela sente se é amparada, e ela sente se já é odiada. Quando uma mãe passa a mão na barriga e faz carinho, conversa com sua criança, canta para ela, um pai,
Quando chega perto da barriga da sua esposa e fala com a criança, e canta para aquela criança, e alisa a barriga da mãe, aquela criança sente tudo aquilo no ventre da sua mãe. Quem está me entendendo aqui? Mas se aquela criança, escute isso, se ela é rejeitada ainda no útero materno, ainda no ventre, ela vai crescer e provavelmente ela vai desenvolver traumas, ela vai desenvolver sentimentos terríveis. E Deus está perguntando: Israel, meu povo, vocês têm ideia de uma mãe interligada, conectada com a sua criança? Porque uma mulher, quando engravida, todos os sentimentos mais belos se apoderam dela. Ela fica sensível, ela fica chorosa, ela fica mais amorosa. Até no parto de um rato ela é capaz de chorar. Até o filhote de um camundongo, de uma caquita, como a gente costuma dizer. Ela fica, que coisa mais bonitinha. Você está com nojo, mas a mãe que coisa bonita, meu pai. Quem está me entendendo? Quando a criança nasce, os neurotransmissores secretam na corrente sanguínea dela um hormônio chamado de ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor, que facilita o nascimento, a passagem para a criança nascer. Esse hormônio, o hormônio do amor, ajuda na produção de leite materno. Só para você ter uma ideia. Olha todo o mistério de Deus envolvendo o relacionamento de uma mãe com seu filho. Mas olha o que Deus afirma. Ele diz assim: todavia, se esta mãe se esquecer do seu filho, aleluia, tem gente precisando receber essa palavra. Olha o que o Todo-Poderoso diz. Olha o que o Pai dos Pais diz. Todavia, eu, diz o Senhor, não me esquecerei. Não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. E olha que coisa linda, ainda no texto, olha o que Deus diz. Porque eis que tem o teu nome. Olha para mim. Diz o Senhor: eis que tem o teu nome. Walter, Sidney, Maria, João, André, Carla, Joyce, Andréia, Adriana, Maurício. Pergunte para alguém que está do seu lado, olhe para ele carinhosamente, com muita seriedade. Mas não significa que você não pode sorrir. Pergunte o nome dele, pergunte o nome dela. Diga como é o seu nome. Fale seu nome para essa pessoa que perguntou. Fale. Agora olha para mim. Para ficar melhor isso que vocês estão fazendo. A mão assim comigo, mão direita, faz assim. Faz de conta que é a primeira vez que você está conhecendo essa pessoa. Talvez com alguns seja, mas acredito que a maioria não. Mas faz de conta que tudo é a primeira vez aqui hoje. Aperta a mão dessa pessoa, desse irmão, olhando para ele, olhando para ela, e diga: muito prazer. Cite o nome dele, por favor. Isso que a gente está fazendo novamente. Pegue a sua mão direita agora, aponta para ele assim e faz com o indicador assim e diga: o teu nome, segundo a Bíblia,
está escrito na palma da mão do Todo-Poderoso. Olha para mim. O que é que isso significa? É Deus ratificando, deixando claro: ó, não tem como me esquecer de ti. Por quê? Por quê? Participa comigo. Por quê? Quem lembra? Por quê? Vai, movimenta aí, por quê? Não? Agora, para terminar essa parte, de uma vez por todas, assim, faz assim. Tá bonito, hein? Coisa linda. Parou a mão no ar. Coloque-a no ombro de alguém do seu lado. Olhe para ela, olhe para ele, sorria. Faz um carinho gospel, que ele fica mais feliz. Olhe para ele e diga: é impossível Deus esquecer-se de você, porque você está gravado na palma da mão dele. Ele não tem como se esquecer de ti. Não dá para se esquecer de você. Quem acredita nesta palavra, levante as mãos. Sabe o que significa? Que toda vez que Deus olha na palma da mão dele, quem é que Deus vê? O que é que Deus vê? Meu nome. Seu nome. Levanta a cabeça. Estou vendo muita gente chorando aqui. O Espírito Santo está fluindo, trabalhando. E é noite de cura para a alma de muitas pessoas. Teu marido pode se esquecer de você e pode te abandonar. Tua esposa pode fazer a mesma coisa. Teu pai pode fazer isso. Teus filhos podem fazer isso. Um dia um homem chegou na minha casa, um amigo, bateu na minha porta. Era 2h da manhã. Eu fui abrir, assustado. Quem pode ser uma hora dessa, Jesus? Era aquele meu amigo, de cabeça baixa, envergonhado. E ele disse assim: pastor, me perdoe, por favor, me desculpe fazer isso. Eu sei que isso é falta de educação, é falta de ética. Eu sei que isso não é legal fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu vim aqui porque eu não consigo dormir direito. Eu posso dormir com o senhor? Eu posso dormir aí? Por que foi que eu deixei aquele homem entrar e dormir? Primeiro, porque eu o conhecia. Segundo, aquele homem era um empresário bem sucedido na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, cidade onde morei um bom tempo. Aquele homem tinha uma concessionária de veículos. Ele morava numa casa lindíssima, mas ele quis dormir na minha humilde casa. Em detalhe, escuta isso. Quando eu forrei o colchãozinho na sala, ele chegou para mim e disse assim: pastor, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu digo: filho, tu já pediu perdão de novo. Calma, está tudo ok. Minha esposa já liberou. O que é que quem manda é ela, meu irmão? Ela já liberou. Para essas coisas, você sabe que quem manda é a mulher, meu irmão. Ele disse: mas eu vou fazer outra coisa que eu tenho que lhe pedir perdão. Eu digo: meu irmão, o que é? Fala, meu filho. Eu não quero dormir aqui na sala. Eu preciso dormir lá no quarto do senhor. Irmãos, eu estou falando algo sério diante de Deus. O que estou contando aqui não é exagero. Aí você se pergunta: pastor, que camarada folgado? Vou te explicar. Ele era casado há mais de 22 anos com uma mulher que ele era apaixonado e amava perdidamente ela. Ele tinha 3 filhos, tem até hoje. Essa mulher um dia chega para ele, arruma as malas, diz assim: não te amo mais, e já estou em um outro relacionamento.
Eu vou embora de casa. Aquele homem surtou e começou a ter síndrome do pânico. Crises terríveis de ansiedade. Naquela noite, ele estava sentindo como que alguma coisa vinha na hora que ele tentava dormir, à base de remédios. Ele sentia como que alguma coisa ia enforcá-lo. E ele disse assim: meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Eu não vou amanhecer vivo hoje. Ele disse assim: eu estou com muito medo. Eu preciso dormir perto de alguém. Eu disse: meu irmão, agora já não é mais comigo. Deixa eu ir até. Quem pode liberar o negócio? Eu conversei com a Tatiana. Expliquei. Muito tímido. Só Deus sabe. Acanhado. Arrupiei. Até que eu disse: eu quero dormir aqui. Ela olhou para mim. Eu pensei que ela ia dizer: o quê? Aí é demais. E ela tinha toda a razão de fazer isso. Mas ela conhecia o desespero dele. E ela disse: não, forme o colchão aqui e deixa ele dormir do nosso lado, do lado da nossa cama. E ele dormiu, irmãos. Oh, noite terrível. Quem disse que já ele dormiu, agora eu? Aqueles roncos da morte, ninguém merecia. Ah, meu irmão, minha irmã, escute isso. Quando Deus diz: tem o teu nome gravado aqui, Ele está dizendo: todos podem te abandonar, todos podem se esquecer de ti, mas eu, diz o Senhor, levanta a mão assim comigo, vai. Pega o indicador assim, vai, aponta e diga: Ele não pode se esquecer. Faz isso de novo para alguém que está do teu lado. Ó, teu nome está aqui. Na palma da mão do Todo-Poderoso. Declara isso: Ele jamais se esquecerá de você. Só deixe as mãos erguidas os que já estão de novo levantadas, os que não levantaram. Se quiser, voluntariamente, espontaneamente, faça isso também. Levante a sua cabeça e tira um minuto. De olhos fechados, olhos abertos, mas tira um minuto para você agradecer e no fundo da alma, do coração, diz a Ele: obrigado, Senhor, porque Tu não te esqueces, jamais te esquecerás, jamais te esquecerás, jamais. Por que eu estou falando isso? Dando esses testemunhos? Só para você entender o texto que eu li aqui. Paulo, e com isso já estou partindo para o final. Paulo, o apóstolo São Paulo, entendia de lei romana, de tradição romana, de direito romano, porque ele era cidadão romano, judeu, raiz, geneticamente, em termos de etnia, nacionalidade, raça, judeu. Mas Paulo era cidadão romano, conhecia o direito romano como poucos. E quando Paulo escreve à igreja de Roma, e para falar, escute, para falar da nossa filiação com Deus, para explicar aos romanos o que era o poder da filiação entre o crente e Deus, Deus e o crente. Paulo vai deixar bem claro algo que os romanos conheciam muito bem. Ele vai dizer que nós, todos que recebemos
recebem a Cristo, todos que entregam suas vidas a Cristo, porque está escrito em João capítulo 1, verso de número 11, todos conhecem, que diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Só que Paulo, ele vai além. E quando eu descobri isso, eu chorei muito, eu me emocionei demais, eu me alegrei demais, eu fui impactado enquanto eu preparava essa mensagem. Porque Paulo vai dizer aos romanos, deixando bem claro, que esta filiação, na realidade, era um ato de adoção. Um ato de adoção. Diga, não é adoção. E por quê? O que tem a ver a adoção? Escute. Lembra do testemunho que eu contei da moça? Dos traumas da alma, da dor, do desespero, da rejeição, a dor do abandono. Só para vocês terem uma ideia, se estiver equivocado aqui, depois você pode me corrigir se eu estiver equivocado. Mas até a Constituição de 88, salvo equívoco, filhos adotivos não eram obrigados por seus pais adotivos a entrarem no testamento e fazerem parte da herança. Mas a partir da Constituição de 88, isso se torna obrigatório. Agora escute atentamente. Por mais que um filho seja adotado por alguém e amado por alguém, inserido no testamento de alguém, seja herdeiro de alguém, mas sempre fica aquele vazio, sempre fica aquelas perguntas, sempre fica aquela dor latente, intrínseca, cutucando, como diz na terrinha, futucando, ali mexendo, mastigando, doendo. Só que na cultura romana, e aqui, meus irmãos, dobre sua atenção para eu partir para o encerramento. Na cultura romana, isso era diferente. Como assim? Escute atentamente. Na cultura romana, quando uma mãe gerava um filho, e no dia da conceição, quando a criança nascia, peça você que pesquise e estude sobre isso. Quando a criança nascia, imediatamente o nome não era dado. Ou seja, o nome não era dado de imediato. Levava-se um período de 9 dias e a criança não recebia nome. Aquilo era chamado de dias lústricos ou dias ilustres. No 9º dia, escute isso, a mãe pegava o bebê, pegava a criança, colocava ela ou no berço ou no chão, se afastava, e agora era com o pai. O pai se aproximava da criança. Se ele visse algum defeito físico na criança, se ele visse algum, isso era comum naquele tempo. É só você ler a história. O infanticídio fazia parte da cultura romana. Crianças eram rejeitadas aos montes e eram colocadas em florestas para serem devoradas por feras. Sabe quem foi que acabou com o infanticídio? A ascensão do cristianismo no Império Romano. Escute isso. O pai olhava para a criança. Se ele visse alguma coisa na criança que não agradasse, como por exemplo algum defeito físico, ele poderia, sabe o quê? Ou ele tomava nos braços, e tomando nos braços significava que ele estava reconhecendo aquele garoto, ou aquela garota como filho. Mas se ele não tomasse nos braços, se ele virasse as costas, se ele fosse embora,
ele estava rejeitando a criança. E não tinha o que fazer. A criança não pertencia àquela família, ainda que fosse filho biológico. Mas aquela criança não seria criada por aquela família, não seria criada por aquele pai. Alguns historiadores dizem que mães doídas, cheias de dor e compaixão, pagavam famílias para cuidar daquela criança. Mas se o pai não quisesse, não tinha jeito, a criança não seria criada naquele lar. Ah, meus irmãos, agora o mais bonito é que as crianças rejeitadas, se uma família resolvesse adotar a criança rejeitada, sabe o que acontecia? Presta atenção. Pela lei romana, um filho biológico rejeitado, a lei não protegia. Não faz. Mas um filho adotado, pastor Paulo, companheiros, pela lei romana, ele não poderia nunca mais ser rejeitado. E eu te explico. Porque na cabeça do legislador estava o seguinte: aquela criança já havia sido uma vez rejeitada, agora não era justo que ela fosse rejeitada mais uma vez. Por isso, qualquer família que adotasse tinha obrigação de ficar com ela no resto da vida. E detalhe, aquela criança adotada, seu nome era inserido no testamento. E se fosse filho único, tudo que o pai tinha, ela herdava como herança. Só para vocês terem uma ideia, Júlio César, o maior imperador romano de todos os tempos, ele adotou um filho que se tornou um imperador no seu lugar. Nos dias de Jesus, Tibério César era filho adotivo. O imperador que o sucedeu também era um filho que ele havia adotado. Vocês conseguem entender a revelação da palavra? Quando Paulo diz: vocês não são qualquer tipo de filhos, vocês foram adotados. E uma coisa linda que Paulo diz aqui no texto, dizendo assim: ei, vocês não receberam espírito de escravidão para viverem atemorizados. A palavra atemorizado na língua grega é phobos, de phobos em fobia, que significa terror, pânico, medo excessivo. Paulo está dizendo, sabe o que? Os filhos rejeitados desenvolvem traumas, desenvolvem fobias, desenvolvem medo. Vocês não são mais esses filhos, vocês foram adotados pelo sangue. Deixa eu entender a revelação da palavra. Levanta as suas mãos bem alto. Eu quero ouvir um glória a Deus e aleluia dos que já foram adotados, dos que já foram adotados. Cadê os adotados de Deus? Cadê os filhos por adoção? Deixa as mãos levantadas, abre a sua boca e glorifica Ele, adore a Ele, porque você não pode ser rejeitado nunca mais. Ele não vai te jogar fora, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te excluir, Ele não vai te rejeitar. Você já foi adotado, você já faz parte da família, você já é herdeiro. Cadê os herdeiros? Cadê os herdeiros? Cadê os co-herdeiros com Cristo? Cadê? Pega a mão direita mais uma vez, balança assim, carinhosamente. Não toque com a mão, com a palma da mão. Faça melhor, o braço todo.
todo o braço. Envolve os ombros de alguém que está do teu lado. Isso. Abraça os ombros dele, vai. Chama para perto de você, traz ele para perto de você. Vira teu rosto na direção dele, na direção dela, sorrindo com alegria e com graça que Deus diga para ele, diga para ela: você já foi adotado. Diga pelo Todo-Poderoso. Aperta ele, diga: você não é mais escravo do medo. Você não precisa mais ter fobia alguma. Ele já te adotou. Você é filho, é filho, é filho, é filho. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê o coração dos filhos? Deixa as mãos levantadas. Tira um minuto. Só quem é filho? Só quem é filho? Só quem é filho? Cadê a cidade? Cadê os filhos aqui? Cadê os filhos atrás? Cadê os filhos aqui em cima? Cadê os filhos? Agora! 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 Deixa eu fechar aqui. Enquanto o livro do pregador está aberto, o pregador não para. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu apagar o celular. Deixa eu deixar aqui no canto. A gente terminar. Diga bem alto comigo assim: eu não sou. Eu não sou. Ah, que bonito. Mas eu quero que você faça melhor. Diga: eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu não tenho mais fogos. Eu não tenho mais fogos. Fobia. Diga: terror. Pânico. Diga: não sou mais escravo. Levanta as mãos mais uma vez, lá no quinto andar, e diga: eu sou filho. Eu sou filho. Sente a presença desse Pai. Queridos, você consegue imaginar isso? Lembram da história que eu contei? Lembram do costume romano? Lembram que o pai podia rejeitar a criança? Lembra que o pai virava as costas? Lembra que o pai abandonava? Agora, olha para mim. O melhor vem agora. Melhor é agora. Melhor é agora. Levanta a cabeça. Tenta colocar na tua cabeça agora. Tira todos os pensamentos. Tudo aquilo que está tentando te atrapalhar. Limpa a tua mente. E projeta uma imagem de 2000 anos atrás. Ó, Jesus pendurado na cruz, pregado pela cruz. Pastor, por que isso? Projeta a imagem. Imagina, está imaginando? Está projetando a imagem? Olha o que Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, o mesmo capítulo, lá no versículo 32. Paulo diz assim: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Você está tendo a visão aí? Você está conseguindo enxergar? O Pai, o Todo-Poderoso, naquele momento rejeita seu filho, vira as costas para seu filho, fecha os olhos para seu filho, não poupa seu filho, antes o entrega, permite a sua morte.
flagelo. Para quê? Para quê? Para quê? Quem pode dizer para quê? Explica para mim por quê. Quem já entendeu a revelação? Por quê? Vai, por quê? Olha para alguém do teu lado, explica para ele. Você já entendeu? Explica para ele. Pergunta para ele por que Deus fez isso. Pergunta, mas por que Deus fez isso? Por quê? Quem já entendeu a revelação, diga para esse irmão, diga para essa irmã, diga para esse querido, diga para essa querida: Deus rejeita seu filho para adotar você. Deus não poupa seu filho. Quando eu digo rejeitar naquele momento, quando eu digo não poupou no momento da cruz, no momento do sacrifício, porque Deus fez isso. Sabe para quê? Para hoje à noite todos vocês estarem aqui sentindo a presença do Pai aqui em nosso meio. Quem sente a presença do Pai aqui? Quem sente a presença do Abba no nosso meio? E meus irmãos, escute atentamente. Paulo diz assim: porque recebestes o Espírito de adoção de filhos, e Ele testifica com o vosso Espírito que vós sois filhos de quem? Filhos de quem? Filhos de quem? Agora, coloca a mão no coração, assim comigo. Aperta o teu coração assim e diga: o qual clama, diga dentro de mim, diga Abba Pai. Fala mais alto: Abba Pai. Pela última vez, diga Abba Pai. Pergunte para o irmão, para a irmã do seu lado aí: você sabe o que significa Abba Pai? Quem sabe? Deixa eu te dizer, para terminar de uma vez por todas, ó. A expressão Abba na língua hebraica não significa apenas pai, mas é muito mais amplo. Abba é um termo carinhoso de uma criança, uma criancinha cheia de carinho. Ela expressa para seu pai. Por exemplo, quem é que chama seu pai ainda hoje, mesmo já sendo marmanjão, mesmo já sendo barbudão, mesmo já sendo mãe e filhos? Quem é que chama seu pai de pai ainda? Não fica com vergonha não, levanta a mão aí. Quem chama pai de pai ainda? E mãe, como é que tu chama tua mãe? Ah, meu, é? É? Ó, escuta. Abba, o sentido é esse mesmo, ó. Meu pai, meu paizinho, meu paiinho, meu papai. Só que eu ouvi a explicação de um rabino, eu ouvi a explicação de um especialista em língua hebraica. Eu gosto muito das línguas originais. E eu ouvi, gosto e amo, sou fascinado pela cultura judaica. E eu ouvi de um especialista em língua hebraica, de um rabino, ele dizendo assim: Abba também representa o balbuciar das primeiras palavras de uma criancinha. Qual foi a primeira coisa que você... Quem é pai aqui? Levante a mão. Quem é papai? Quem é mãe? Levanta bem alto. Qual foi a primeira coisa que você ensinou seu filho a falar? Você lembra pela mesma? Você tem papai. E os homens? Os pais? Eu tenho uma neta de 4 anos. Quando ela tinha... Antes de completar 1 ano, ela já estava balbuciando, querendo falar. Aí minha filha mandou um vídeo para mim, em que minha filha dizia assim: Aneli, diga mamãe. Aí a minha netinha dizia assim, fazia assim. Aí a minha filha: ei menina,
mamãe, mamãe, pá. Aí minha filha disse, deixa de ser falsa, traidora. Olha, mamãe, pá. Olha, meu amigo, aba é isso. Pá. Já estou encerrando, levante as mãos pela última vez. Eu vou convidar os filhos, só os filhos. Quem não é filho não tem essa intimidade. Quem não é filho não está entendendo nada. Só os filhos. Levanta as mãos, ergue a tua cabeça. Eu vou dar 1 minuto para você abrir a boca e dizer: Abba, Pai, meu Pai, obrigado por ter me adotado, obrigado por ter me tirado da rejeição, do abandono, obrigado por ter me abraçado, obrigado por ter me tirado do inferno, obrigado por ter me tirado de onde não podia sair, obrigado, Abba, da boca e declara: Abba! Cadê o clamor dos filhos do Abba? Meu orgulho me tirou já de mim, sua humildade colocou jardim em mim, e seu tudo que tenho em troca do amor eu falharia. Levanta a voz e declara e diz: pois o amor não se compra. E o quê? Nem se merece. O amor se ganha. Quem já ganhou esse amor? De graça. Levanta as suas mãos e diz: eu quero conhecer Jesus. Diga mais uma vez: eu quero conhecer Jesus. Mais uma vez, diga: eu quero conhecer Jesus. Bem alto, repita isso: eu quero conhecer Jesus. Diga: meu amado, meu amado é o mais belo em mim. Declare isso. Milhares e milhares. Mais uma vez: meu amado é o mais belo em mim. Declare. Milhares.
Fica com os braços abertos assim, fecha os seus olhos. Eu vou contar até 3. Quando eu chegar no 3, todos vão ficar de pé. Quando vocês ficarem de pé, procura tua mãe, teu pai, procura teu filho, tua filha. Se seu pai não está aqui, não importa. Se sua mãe não está aqui, não importa. Procura alguém para você abraçar de frente. E ficar pelo menos 1 minuto abraçado com ele, com ela. E dizer: o Abba já te adotou. Você não é mais escravo do medo. Você é filho. 1, 2, 3. Pai, agora fica de pé. Abraça teu pai. Sai do teu lugar, abraça tua filha. Abraça teu irmão, tua irmã. Isso, abraça teu filho com essas lágrimas nos olhos. Chora com ele agora. O amor não se compra, nem se merece. Chora com a tua filha. O amor se ganha. Vocês são filhos. Graça o Filhos do Abba. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser a chave dele. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, meu lar. No jardim, Continue avançando, continue. a verdade toda. Tem novo de Deus. Tem cura de Deus. Jesus, Troca do amor, Espírito Santo. sai aí. Espírito Santo. Obrigado por esse trabalho lindo. O amor não se compra, Os filhos que estão sendo se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Não importa se você foi rejeitado um dia. Não importa se um dia alguém te abandonou. Eu quero O Abba já te adotou. O Abba já te acolheu. Já escreveu seu nome na palma da mão dele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é Olha que movimento o isso. mais belo. Olha que movimento de Deus aqui. Curando famílias. Tratando filhos. Meu amado é Oh Deus. Oh Pai. Continue. Só mais 2 minutos. Continue abraçado. Tem muitos pais chorando aqui agora. Tem muitos filhos visivelmente quebrantados. Há um mover sobrenatural de Deus, do Abba. É noite de cura. É noite de tratamento de Deus na sua alma. Se você está abraçando um filho que está afastado, que está desviado, convide-o agora. Se você está abraçando alguém que ainda não entregou a vida dele a Jesus, convide-o agora para voltar para Jesus. Convide-o agora para se reconciliar. Convide, está voltando aqui, glória a Deus. Convide agora. Convide agora. Convide seu pai se ele ainda não é crente. sabes quem eu Solta o playback, canta por favor. e mesmo assim Adorem. Adorem. mesmo sem merecer, Isso, levanta o playback, meu filho, vai. Canta, pessoal. Me ajuda aí, por favor. Isso. Oh, Deus. Oh, Jesus.
Senhor. Você que está ali atrás, não endureça seu coração. O Espírito de Deus está tocando você. Não rejeite o convite do Espírito Santo. Venha ser filho agora. Aleluia. Cadê os filhos do Abba? Levanta as mãos dos filhos do Abba. Antes de devolver o microfone ao pastor Walter, eu queria nesse momento, a vida a Jesus. Levanta a mão da glória a Deus. Está afastado, está ouvindo hoje? Está nas ruas. Olha aqui. Duas filhas voltando para a casa do Pai. Levanta as mãos e dá glória a Deus, irmão. Onde está a terceira? Onde está o terceiro filho? Cadê? Vem em nome de Jesus. O Salvador está aqui. O Salvador está de braços abertos. O Salvador está te chamando. O Salvador está te convidando. O Abba nesta noite está com o coração escancarado para receber você, para perdoar você, para lavar você, para limpar você, para restaurar você, para fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Onde está a terceira pessoa? Saia do seu lugar. Venha. Venha. Em nome de Jesus. Não resiste essa voz poderosa, essa voz extraordinária que está falando contigo agora, que está reverberando na sua alma. Oh Espírito Santo, trabalha, Senhor. Canta, igreja.